Olá pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Albino e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero dissertativo argumentativo. Você deve ter feito uma produção de um texto na seção Desafie-se, na sua apostila, falando sobre bullying. E você usou argumentos para defender o que você pensava a respeito desse assunto. Mas, quando nós escrevemos algo para convencer alguém, nós precisamos expor nossas ideias com base em argumentos ou concepções, coisas que nós acreditamos. E é por isso que nós precisamos de organizar nossas ideias de uma forma boa, lógica. Fazemos isso por meio do gênero dissertativo argumentativo. Nesse tipo de texto, expomos nossa opinião a respeito de um determinado assunto, apresentando argumentos para convencer quem está lendo. O texto dissertativo argumentativo, ele é também chamado de dissertação. É um tipo de texto que nós usamos para discutir assuntos socialmente relevantes. Inclusive, muitas redações, muitos textos de vestibulares, como da FUVEST e tantas outras universidades, aqui mesmo de Pernambuco, e, inclusive, vale destacar o próprio Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que você fará daqui a alguns anos. Geralmente, o Brasil e seus principais problemas, esses problemas principais que o Brasil enfrenta, costumam aparecer como tema da redação. Mas é necessário que você se ligue. Em que sentido? Porque o texto dissertativo argumentativo é estruturado de uma forma rígida. Ele tem 3 partes que precisam ser seguidas: introdução, argumentação e conclusão. Significa isso que você vai escrever um texto apenas com 3 parágrafos? Não, não significa isso. Por exemplo, na introdução, vale lembrar que perguntas você precisa fazer para poder começar a escrever o seu texto. Qual o assunto que será abordado no texto? Qual ponto de vista será defendido? A segunda parte de sua redação, de sua dissertação, é o que nós chamamos de desenvolvimento e também é chamado de argumentação. Porque é nessa parte que você vai defender a ideia que você já mostrou no início do seu texto por meio de argumentos. O que são esses argumentos? São dados, informações ou provas que irão confirmar o seu ponto de vista, aquilo que você disse antes. Em seguida, para encerrar o seu texto de forma boa, de uma forma clara e que surta o efeito que você deseja, que é convencer quem vai ler o seu texto, vem a conclusão. Ela pode ser por 2 maneiras, de 2 tipos. Ela pode ser por síntese. O que é por síntese? É quando você repete os argumentos de forma resumida, claro, no final do seu texto, e dessa forma você mostra a veracidade da sua tese. Você mostra que o que você está dizendo é verdade. Você também pode fazer da segunda maneira, de outra forma, que é a segunda forma que eu falei de concluir o seu texto, que é com uma proposta de solução. Você retoma os problemas que você comentou anteriormente, o que está envolvido naquele assunto, e, em seguida, você propõe, aliás, soluções que eliminem ou pelo menos diminuam a questão problematizada lá no início. Na seção, na sua apostila, que você vai ver agora, está escrito lá: aperfeiçoe seu conhecimento. Como é que você pode aperfeiçoar, melhorar, aumentar o seu conhecimento? Bom, você precisa ficar atento. Aqui tem 12 dicas que vão lhe ajudar. Você pode ler depois com calma. Nós vamos aqui apenas fazer um resumo breve de cada dica. Dica número 1. Não escreva períodos muito longos, nem muito curtos. Número 2. Não use expressões como eu acho, eu penso ou quem sabe. Porque dessa forma você não vai estar dando peso ao seu argumento. Vai demonstrar que você tem dúvida sobre o que você está falando. Ou, nesse caso, que você está escrevendo. Terceira dica.
Não adianta uma redação ser brilhante, mas surgir do tema, do assunto que você precisa falar. Quarta dica. É necessário apresentar e discutir fatos, dados e pontos de vista acerca da questão proposta. Você tem que mostrar não só a sua opinião, mas de pessoas que têm especialidade naquele assunto, autoridades no assunto. E fatos que comprovem o que você disse. A quinta dica. É necessário escrever impessoalmente. Você nunca vai escrever na primeira pessoa do singular. Eu penso, eu acho, eu vejo. Você precisa escrever na terceira pessoa. Daí vem para a sexta dica, que tem a ver com essa. Os verbos, que são aquelas palavras que mostram ação, estado, essas palavras precisam estar na terceira pessoa. Ou seja, tem que combinar com os pronomes ele, ela, eles ou elas. A linguagem do texto é a sétima dica para vocês. Ela precisa ser formal. Ela obedece às normas gramaticais e, por isso, ela não pode ser uma linguagem que imite a nossa conversa do dia a dia com os nossos amigos, parentes. Como, por exemplo, expressões como ninguém merece, isso está cheirando mal, sem noção, ou o termo galera. No texto escrito ele não é adequado. Oitava dica. As palavras devem ser usadas no sentido denotativo, literal, ou seja, aquele que está no dicionário. Palavras que são usadas no sentido figurado devem ser usadas se a gente estiver usando para descrever algo como uma poesia, um texto literário diferenciado. Né? Mas um texto denotativo, um texto como esse, precisa que as palavras sejam claras, por isso, sem ser no sentido figurado. Nona dica. Expressões tais como eu acho, na minha opinião, até comentei antes com vocês, né? Antes, eu falei sobre isso. De acordo com o que penso, a esse respeito, são expressões que não devem ser usadas. Por quê? São redundantes. Se o texto dissertativo, argumentativo, é um texto que eu já indico a minha opinião sobre um assunto, quando eu digo, como vocês viram aqui, eu acho, na minha opinião, eu estou sendo redundante. É como se eu estivesse falando entrar para dentro, sair para fora, subir para cima. São expressões que indicam, não são necessárias se subir já para cima. Então, se é sobre a opinião do texto, não é necessário dizer minha opinião. Até porque eu não devo usar na primeira pessoa frases dessa forma. Décima dica, os períodos objetivos e claros. Ou seja, frases não precisam ser longas, curtas demais também não, mas na medida certa. O que vai nos ajudar a escrever frases no sentido, no tamanho correto, é o uso apropriado da pontuação. O uso correto da vírgula, por exemplo, e o ponto final, que deve ser utilizado. É o momento, inclusive, de você verificar se a pontuação está correta aí no uso do seu texto. 11ª dica, estrutura. Como que é a estrutura desse texto? Como nós vimos anteriormente, não significa que são 3 parágrafos. Pelo fato de ser introdução, desenvolvimento ou argumentação e conclusão. Mas precisa ser em parágrafos. 12ª dica e última, mínimo de 20 linhas escritas e máximo de 30. Esse é o padrão da maioria dos vestibulares, e inclusive 30 linhas é cobrado no Enem, que futuramente você fará, já que você está se preparando agora para isso, à medida que você está avançando nas séries. Alguns alunos têm muita dificuldade com relação ao tamanho, à quantidade de linhas. Mas não há necessidade de ficar preocupado com isso. Por quê? De acordo com as informações que você colher para produzir o seu texto, você vai ter material suficiente para conseguir escrever no mínimo 20 linhas. Na sua apostila, você deve estar vendo aí agora esse projeto de redação, que é um exemplo de como uma pessoa pode fazer, como o aluno pode fazer um texto dissertativo, mas antes se planejando para isso. O tema que apresenta aí é a ciência e a tecnologia como meios de transformação da existência humana. E aí, em cada parte do texto, o aluno vai ter a oportunidade de imaginar o que vai falar. Na introdução, ele vai comentar um pouquinho a respeito do que se trata, né? Tecnologia relacionada ao mesmo dessa ciência e a tecnologia transformando a humanidade, principalmente nessa época em que vivemos. Ele fala do lado positivo e negativo. Em seguida, ele dá um detalhe sobre o que são
lado positivo e lado negativo da tecnologia. No desenvolvimento, que ele pode fazer mais ou menos 3 parágrafos. Calma, não se assuste. Você poderá fazer menos. 2 parágrafos também pode ser. Isso é uma média de parágrafos em que é suficiente, em que a pessoa ela vai desenvolver e comentar por que é negativo o uso da tecnologia. Pode ser negativo se não for bem feito, se não for bem direcionado, orientado. E por último, na conclusão, você percebe aqui a conclusão de uma forma em que você retoma aquilo tudo que você falou anteriormente. No entanto, você propõe uma intervenção a esse problema. Aqui no final você pode perceber aqui nessa linha, que diz assim, mostra que muitas das vezes a total liberdade que os pais dão aos filhos com a tecnologia não faz bem. Então, aqui, a pessoa que criou o texto deu sua opinião. E mostrou quem pode fazer alguma coisa para melhorar, para ajudar a sanar esse ponto negativo da tecnologia. Bom, você vai ter a oportunidade de rever depois em sua apostila esse projeto. Mas vamos agora rever, de fato, uma produção textual de uma aluna que conseguiu uma excelente nota em sua produção. Claro, nós não vamos ler todo o texto. Nós vamos apenas pontuar, destacar aqui os pontos principais. Por exemplo, aqui na introdução, percebemos que o tema, o assunto que está se tratando, esse texto aqui, é a violência contra a mulher, que persiste. No início, a aluna, ela produziu o texto já falando que é um problema que deve ser enfrentado, você veja nessa parte que está em destaque aqui no seu texto, isso deve ser enfrentado, uma vez que diariamente as mulheres são vítimas dessa questão. Em seguida, outra parte que eu destaquei foi o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Então ele apresenta aqui que deve ser feito algo, ele vai falando disso, ela falou disso na sua redação, e ela mostrou coisas que comprovam isso, que é a história, a cultura e o desrespeito às leis. Em seguida, nós já entramos no segundo parágrafo, que já é o desenvolvimento, onde ela começou a comprovar aquilo que ela disse anteriormente. Por exemplo, essa parte que está destacada, ela disse que comprova-se isso pelo fato de elas poderem exercer direitos políticos, ingressarem no mercado de trabalho e escolherem suas próprias roupas muito tempo depois do gênero oposto. Então, isso é um argumento que ela já usa aqui, comprovando o que ela disse. Ela usou, inclusive, a palavra comprovando, comprova-se. Também ela retrata aqui a parte onde ela fala de casos de violência, comprovando como a mulher tem sido tratada. Continuando, ela já usa o peso da lei. Ela usa uma informação, um dado real. Ela explica aqui em cima, logo no início desse terceiro parágrafo, que ainda é argumentação, que a Constituição brasileira prevê salário para pessoas que têm a mesma função iguais, salários iguais, independente do gênero, da raça, credo e assim por diante. E ela usa essa informação para mostrar a diferença em que ela destaca aqui, ó, ela usa a palavra no entanto. Vale lembrar que isso é uma palavra que liga, né, as duas ideias aqui. É uma palavra que está ligando essa informação aí, um conectivo. Ela diz, ó, o que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre os salários de homens e mulheres. Então, dessa forma, mais um argumento. Por último, ela conclui o texto. Como é que ela conclui esse texto? Ela diz, diante dos argumentos supracitados, ou seja, diante dos argumentos que ela falou, que ela usou antes, em cima, pode ser acima também, ela citou anteriormente. E aí ela diz o que é que deve ser feito. Ela diz que é dever do Estado proteger as mulheres. E aí ela sugere o quê? Ela sugere campanhas de combate à violência, ela sugere imposição de leis mais rígidas e punições severas, mais severas, para aqueles que não cumprirem. E aí o que nós percebemos? Ela insere mais uma sugestão aqui. Ela diz, investimentos em educação, valorizando e capacitando os professores. Perceberam aqui? Agora a gente se pergunta, mas, então, será que eu tenho condições, será que eu vou conseguir fazer um texto assim? Esse texto aí parece que essa menina tem um conhecimento tão grande desses assuntos. É bem verdade. Mas ela pesquisou com certeza para poder produzir o texto. Calma, você vai conseguir. Você vai agora pegar o seu texto e dar uma olhadinha novamente nesse texto que você criou sobre bullying.
e, como diz aqui na sua apostila, na seção Aprimorando a Produção, depois de adquirir mais informações sobre o gênero dissertativo argumentativo, volte ao seu texto e busque seguir os passos que descrevemos anteriormente aqui. Tente organizar esse seu texto segundo o que você aprendeu. Refaça-o em seu caderno. Tenho certeza que você conseguirá. Bom, muito obrigado pelo seu empenho e dedicação nestas atividades. Esperamos que você tenha aprendido e aproveitado ao máximo. Nos vemos na próxima. Até mais. A Prefeitura de Caruaru segue capacitando seus servidores para ser cada vez mais inclusiva e para todos. Muita atenção e dedicação no curso de Libras para melhorar o atendimento, especialmente neste momento difícil. Nós recebemos esse público diariamente no nosso setor de trabalho. Esse curso é excelente, maravilhoso. É muito importante a comunicação, porque eles se sentem muito isolados. Precisamos muito estar atualizados para saber se comunicar com eles. Qualquer lugar que a gente chegarmos, podemos ajudar qualquer pessoa nessa situação. Verdadeiramente agrupar, né, vários setores da sociedade em uma língua só, no caso a Libras. Se enriquecendo cada vez mais desse projeto maravilhoso que a Prefeitura está nos concedendo. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora.